Estou gravando esse vídeo aqui para me poder postar hoje no meu canal, que eu gostaria de contar para vocês da Diane que eu era. Eu quero falar sobre essa mulher que se tornou a mulher que é hoje, que está aqui gravando para vocês. A Diane de antigamente, gente, era a Diane que gritava para falar com os filhos, gritava para falar com o marido, queria impor sua opinião de maneira desesperada. E eu entendi que quanto mais eu gritava, menos eles me ouviam. O desespero ele só ficava dentro de mim. Eu era uma pessoa que eu não tinha paciência, eu era uma pessoa que tudo me estressava, tudo me deixava com raiva. Eu não tinha paciência com meu esposo, eu não tinha paciência com os meus filhos, eu não tinha paciência com os clientes que eu atendia. E por muitos anos eu trabalhei atendendo cliente com meu esposo. Então qualquer coisa que o cliente falava eu ficava com raiva. Gente, eu me ofendia, eu levava exatamente pro lado pessoal. E não tinha nada a ver com isso, nada a ver. Ele não estava falando de mim, ele nem me conhecia. Ele estava falando do trabalho, do serviço que eu estava prestando para ele. Era isso que ele queria, e com todo o direito. Hoje eu consigo entender que ele tinha sim o direito de retrucar, ele tinha o direito de argumentar, até porque ele estava me pagando para poder fazer esse serviço. Mas muitas vezes, quando ele retrucava, quando ele argumentava, ou até mesmo quando ele me fazia perguntas simples, coisas básicas do meu dia a dia, no caso do trabalho, eu me irritava, aquilo ali me chateava, me humilhava. Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. Eu lembro que uma vez, meu esposo pegou um contrato grande para poder fazer em uma outra cidade. Inclusive, cidade essa que a gente morava antes. E aí, eu me planejei para poder entregar. Na verdade, ele nos contratou 6 meses antes da entrega. Então, me planejei para poder entregar bem na semana das crianças, porque os meus filhos não iam ter aula, eu ia poder ir para essa outra cidade com meu esposo e os meus filhos. Mas aconteceu algum imprevisto, ou não sei se a pessoa não deu importância, sei que eu combinei tudo com ela para poder iniciar a entrega exatamente nessa data, para não prejudicar a escola dos meus filhos. Mas ela não me avisou. E aí, horas antes de eu chegar lá na cidade para poder realizar a entrega, ela me falou que não, que na verdade não estava planejado para poder me receber. Que se eu poderia deixar para a próxima semana. Gente, eu fiquei muito fora de mim, fiquei muito chateada, sabe? Eu até falei de maneira mais alta com a cliente, até fui grosseira com a cliente, sabe? E aí eu pensei, nossa, mas ela não deu nenhuma importância pro meu tempo. Nossa, mas eu expliquei pra ela que tinha que ser essa semana, porque aí meus filhos não iam ter aula. Fiquei com muita raiva, sabe? Eu achei uma falta de respeito dela comigo. Eu achei que ela não tava fazendo nada com a minha cara. Eu achei que ela não tava valorizando o meu tempo. Gente, eu fiquei muito irada, muito irada. E fui mal educada com ela também. Hoje, diante de hoje, jamais, jamais faria isso. Porque, na verdade, a Diane de hoje, ela foca na solução. Ela não foca na situação, ela foca na solução. Eu acho que eu pensaria o seguinte, cara, tudo bem, não deu certo, o que eu posso fazer? Não, fulano, então nesse caso não deu certo em outubro, então vamos tacar para dezembro? Né? Porque outubro, por dezembro, tá próximo, você consegue segurar até dezembro? Então eu ia pensar em alguma solução, então vamos fazer o seguinte, se a gente começar a entregar no final de semana, eu entrego uma parte, depois eu entrego outra. Eu sei que eu ia focar na solução. E às vezes, muitas vezes, meu marido passa por alguma situação e ele me liga. Às vezes chateado, às vezes triste. Ah, mas aconteceu isso e isso. E eu falo pra ele, tá, mas o que podemos fazer para poder solucionar? O que podemos fazer para poder trazer uma solução para essa situação? Aí eu falei com ele o seguinte, a partir de agora, todas as vezes que você tiver algum problema aí, ou um desafio aí, antes de você começar a reclamar, antes de você começar a ficar irado, pensa como você pode solucionar, foca na solução, traz energia para a solução, até porque a gente já aconteceu, não vai mudar. Entende? Como a Diane de hoje em dia é diferente, como a Diane de hoje em dia é transformada, é muito transformada. Eu já fui uma pessoa tão desesperada, já fui uma pessoa de querer me encaixar em locais que eu não era bem-vinda. Eu já tive uma carência tão grande por família, eu já vivi situações tão ruins, eu poder tentar encaixar em lugares que eu não era bem-vinda. E mesmo assim eu queria, nem que seja migalha, nem que seja o resto, sabe? Poderia ser o farelo da mesa. Eu era aquela pessoa que ficava debaixo da mesa só esperando o farelo cair para poder comer. Eu era essa pessoa. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu me valorizo, eu me amo. Eu que penso, será que eu devo ir naquele lugar? Será que eu estou feliz com aquele lugar? A decisão ela é minha, a decisão não é mais do outro. Eu não entrego o outro mais a minha felicidade. E eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. E para te falar a verdade, todas as vezes que você entrega a sua felicidade no outro, pro outro fazer, pro outro trazer para você, infelizmente a gente acaba se chateando, infelizmente a gente acaba se decepcionando. E não é por culpa do outro, até porque nem existe culpados. Na verdade, é porque nós somos seres humanos. E seres humanos às vezes tem falha mesmo, e tá tudo bem. Então, o que eu quero falar pra você agora, que a Diane de hoje não é mais vítima.
A Diane de hoje, ela não fica se martirizando. Ai, mas por que isso não aconteceu comigo? Ai, mas é porque comigo é assim. Essa Diane, ela não existe mais. Ela já existiu. Sabe aquela Diane que ficava se colocando como coitada? Ela não existe mais. Mas eu já fui essa Diane. Eu já fui uma Diane de, sabe, de fazer tempestade em copo d'água. Às vezes uma coisa pequena eu transbordava. Mas na verdade era a Diane ferida. Quando a gente está ferida emocionalmente, qualquer coisinha a gente fica grande. Qualquer coisa transborda, qualquer coisa estoura. Mas a questão não é o outro. Porque às vezes o mundo ao seu redor, a dinâmica ao seu redor não vai mudar. Mas a sua percepção, o seu olhar diante do outro vai mudar. Vai mudar. Isso que é importante. Eu acho que eu nunca contei pra vocês referente à história do meu pai. O meu pai, eu não fui criada com ele, fui criada com a família dele, porém meu pai sempre esteve presente na minha vida, da maneira dele. Mas ele sempre ia lá me ver, ele sempre me ajudava, ele sempre estava lá comigo. Meu pai sempre esteve comigo. Mas o meu pai, ele tinha uma maneira diferente de viver a vida. Até hoje ele tem essa maneira diferente de viver a vida. E por muitas vezes eu pensei de me afastar dele, sabe, gente? Porque o meu pai, a maneira que ele vive, que eu não vou entrar em detalhes aqui, me chateia, me entristece, porque eu não sou assim. Eu não vivo dessa forma. E aí eu pensei por muitas vezes me afastar dele mesmo. Deus me fez lembrar de uma coisa maravilhosa. Eu, por ser uma pessoa hoje emocionalmente fortalecida, eu consegui entender e ver isso. Porque se fosse adiante antigamente, ia ficar com raiva, ia ficar chateada, martirizar aquilo ali por muito tempo, sabe? Mas a Diane de hoje lembrou o quanto meu pai foi maravilhoso comigo, o quanto que dentro do cenário dele, porque ele não foi perfeito, mas ele foi maravilhoso comigo, ele sempre esteve comigo, ele me apoiou nos momentos mais difíceis da minha vida. E aí, assim, é como se Deus falasse comigo, filha, você não tem um pai perfeito, tudo bem, você também não é uma mãe perfeita, tá tudo bem. Mas ele deu o melhor dele dentro do cenário dele. Eu sei que talvez você gostaria que ele tivesse feito mais, mas ele não pôde fazer mais, ele não tinha como ele fazer mais. Ele fez o que ele podia dentro do cenário dele. E aí eu entendi, gente, eu consegui olhar ele e falar, cara, é verdade, meu pai teve tanta coisa boa, foi muito mais coisa boa do que coisa ruim. Por que que agora eu quero me afastar dele? Ele sempre esteve comigo, ele nunca me abandonou, ele nunca deixou de estar comigo, mesmo dentro do cenário dele, claro, ele não estava comigo o tempo todo, eu não fui criada com ele, mas ele sempre estava lá, ele sempre ia lá me ver, ele sempre me ligava, ele sempre, as férias que ele tinha, depois ele mudou de estado, ele ia lá nas férias me ver, então ele deu o melhor dentro do cenário dele, ele nunca me abandonou. E por que eu quero fazer isso com ele agora? Entende? Então, eu só tenho essa percepção hoje de vida, gente, porque eu passei por isso. Porque eu passei pelo processo. Primeiro eu me restaurei emocionalmente. Primeiro eu curei minhas feridas. Primeiro eu olhei pra mim. Pela primeira vez eu consegui olhar pra mim. Eu conseguindo olhar pra mim, aí sim eu consegui olhar pro meu pai. E eu vejo o quanto ele foi maravilhoso. O quanto ele foi um paizão dentro do cenário dele. E quando eu falo ser paizão, não é ser perfeito. Teve dores, teve choro, teve lágrimas. Da mesma forma que eu também, como mãe, eu não sou perfeita. Já teve dor, já teve choro, já teve lágrimas. Comigo, os meus filhos. Espero que os meus filhos me olhem também com esse mesmo olhar. A minha mãe não era perfeita, mas ela deu o melhor dentro dela. Dentro do que ela podia, dentro do cenário dela. Então, mulher, você aí do outro lado. Gente, eu falo mulher, mas pode ser homem. Mas o homem também aqui é bem-vindo. Até porque eu tô falando de dores emocionais. Isso aí é independente do sexo. Né? Tanto homem quanto mulher são pessoas que ferem, são pessoas que sangram, são pessoas que se machucam. Então, eu falo para todos os dois. Então, olhe para você. Olhe de vocês. Que aquela pessoa do passado, aquela pessoa que se martirizava, que chorava, que gritava, que entrava no desespero, que queria impor a sua vontade, mesmo ninguém ouvindo, que ela possa desaparecer para poder entrar nova versão. A versão equilibrada, a versão que se impõe, porém se impõe sem se desgastar, se impõe sem se desrespeitar, sem se humilhar, se impõe de maneira, sabe, de maneira gostosa, de maneira leve. A mulher que não se encaixa em qualquer lugar, até porque você não quer mais se encaixar, você vê que você não precisa de se encaixar em qualquer lugar, você realmente entra em onde você acha que você é bem-vindo, você realmente entra onde você gosta, onde você quer estar. Se o outro lá não te ofereceu o que você gostaria, tá tudo bem, é algo que também não te chateia, não te magoa, não se trata do outro mais, se trata de você. Então, a pessoa de hoje, ela te respeita, ela se ama,
Essa é a palavra correta. Ela se ama. Então eu tô convidando a você que tá do outro lado a se amar. Para de ficar olhando as pessoas ao seu redor. Para de ficar olhando o teu marido, o teu companheiro, a tua família, a tua mãe, tua tia, tua esposa. Eu não sei qual é a sua situação, mas para de ficar jogando toda a responsabilidade para cima deles. Olha você. Começa a olhar você. Começa a viver o agora. Transforma você. Transforma você para você conseguir viver o agora de maneira mais leve. O controle não está na mão do outro, o controle está nas suas mãos. O controle da sua vida está nas suas mãos. Você não controla o outro, mas você se controla. Então permita viver o mais leve, permita viver de maneira tranquila, em paz. Permita trazer essa leveza para sua vida. Gente, eu gostaria tanto de mostrar para vocês de uma maneira que vocês pudessem ver eu antes e eu agora. Gente, eu sou uma pessoa hoje, eu me sinto feliz, eu tô leve. Ah, gente, eu virei perfeita. Não, também tenho tribulações. Tem dia que eu choro, tem dia que eu choro. Eu sou um ser humano. Mas eu tô leve, eu não tenho mais aquele peso nas minhas costas. Eu carreguei um peso, sabe, por muitos anos na minha vida. E eu não tenho mais esse peso. Eu estou leve como esposa, eu estou leve como mãe, como ser humano, como mulher. Eu estou leve. E o que eu tô fazendo aqui agora é te convidar a você ser leve também, a você viver isso. Se isso fez sentido pra você, deixa nos comentários. Se inscreva nesse canal, por gentileza, tá? Vamos levar mais essa mensagem para mais gente. E se você quiser viver também essa jornada, passar por esse processo de transformação que eu passei, me chama no WhatsApp. Eu sei que eu posso te ajudar, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Obrigada.